Eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. E eu queria falar isso na internet, mas eu não queria expor esse meu lado vulnerável, mas eu tomei em uma situação que tanto faz agora o que é, o que não é, o que pode ser, o que ainda está por vir. Bem, minha mãe faleceu no dia dezembro de 2025 e foi muito súbito, assim, algo muito rápido. Eu estava entre as minhas crises, meus ataques, em uma madrugada, e na manhã seguinte eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu abri a porta do quarto, deixei a porta do quarto aberta, fui pro quarto dela, vi que ela não estava lá, perguntei para onde ela estava. Ela estava internada e já era a segunda vez ela internada. E quando eu estava no meu quarto, os meus momentos assim totalmente aleatórios, a minha tia subiu e falou do falecimento dela. E foi algo que eu não esperava. Foi algo que eu não esperava mesmo. Agora é abril, é 13 de abril de 2026. Ou seja, a gente passa por janeiro, fevereiro e março. Depois de 3 meses, eu tô chegando aqui para falar sobre isso. Porque se eu fosse chegar muito emotiva, eu ia misturar muitas coisas que aconteceram. Misturar muitas coisas que aconteceram de bom e de ruim, e eu não saberia lidar com essas emoções. Eu não saberia lidar com esse luto. E eu me encontro com uma situação com a minha família onde a casa é disrupta, a casa é disfuncional e sempre foi assim. Eu só fui percebendo aos poucos e gradativamente ela foi se tornando algo que é um monstro, assim, sabe? Que você vai deixando crescer porque você não lida com isso da forma exata. E esse monstro acaba se tornando algo totalmente absurdo e você não sabe o que fazer mais. Eu realmente não tenho uma conexão tão forte com a minha família como eu tinha com a minha mãe. Ela tinha se divorciado, mas não no papel, com meu pai. Meu pai não morava mais aqui nesses anos, a gente ficou uns 4 ou 5 anos sem morar nessa casa. A casa só morava eu e ela. Eu diagnosticada com doença mental e muitas crises, muitos desesperos, muitas situações onde eu não conseguia suportar a dor. E eu não percebia que eu estava colocando um cargo muito pesado em cima de uma mulher que precisava. Nasceu numa época diferente. Essa mulher precisava de um alicerce masculino. Ela sempre foi mulher de casa, dona de casa, e ela era muito influenciada pelas coisas, principalmente em questões familiares. Quando a religião também ela entra no fator da família, isso impossibilita muitas portas abrirem, muitas outras adjacências em relação a pessoas como eu, dentro de uma família. E ela acaba escolhendo a família em vez da própria filha. E tudo bem com isso, tudo bem. Eu só não sabia disso na época. Meu pensamento era: não, precisamos conversar, precisamos nos entender, você tem que me aceitar assim, eu sou assim, me aceite. E a minha cabeça não fazia ideia do quanto aquilo estava errado, do quanto aquilo estava, sabe, acumulando e pesando em cima dela. Eu pensei muitas coisas, tanto das coisas ruins que se passaram, mas, sabe, você pensa que tantas coisas ruins e tantas coisas boas que passam de uma relação familiar, principalmente relação maternal, que é quando a relação é com mãe, filho e mãe, filha ou filho e mãe, eu acho que é mais íntima do que pai.
eu particularmente tinha mais intimidade com a minha mãe, principalmente porque eu buscava o feminino. E minha mãe foi a minha primeira apresentação do que é ser feminino. E ela tinha bastante cuidados, ela tinha bastante desejos, ela gostava muito de muita maquiagem, amava cabelo, amava fazer unha, entende? Mas uma mulher que necessitava de um alicerce, ela precisava de uma mãe masculina, ela não botava uma mão na obra, ela tinha dificuldades em relação à consistência, ela tinha dificuldades, precisava de validação, precisava de uma atenção maior, mais centrada. E eu estava muito ocupada com meus transtornos, eu estava muito ocupada com a minha vida. Tinha um ódio no meu coração pela falta de afeto que eu sentia. E quando foi tarde demais, eu não pude me despedir dela. E isso é o que pesa em mim. Eu acho que a última coisa que ela ouviu de mim foi os meus gritos. E isso eu tenho que pôr pra fora porque eu não quero mais continuar assim. Principalmente vivendo nessa própria casa. Eu tô constantemente me lembrando sobre várias coisas. E inconscientemente eu tento colocar outras coisas no lugares. Porque se a gente for ficando rebuscando toda hora algumas coisas, a gente vai se perdendo o nosso caminho. E se eu ficar perdido nesse luto, se eu ficar perdida nesse luto, eu acho que eu não vou conseguir ir pra frente. O que eu posso falar mais? Eu amava minha mãe. De uma forma assim que eu não percebia como eu me senti no falecimento dela. Eu amava minha mãe de uma forma que eu não queria entender. Algo como uma mãe materna, sabe? Uma mulher que te carrega 8, 9 meses no ventre, dá a luz a você, cuida de você, te ensina, sabe? E você passa a entender que, tipo, toda aquela ruim, uma mão que ela te dá na cara, foi pra te corrigir, foi pra te ajudar. Porque geralmente mãe, quando ela cuida, ela olha pro mundo, não pro filho, e escolhe, às vezes, pelo menos a minha mãe, ela escolheu me proteger de uma forma que ela sabia, entende, que ela foi ensinada. Ela estava tentando me proteger do mundo, porque ela sabia o que ia acontecer lá fora se eu saísse assim. E é difícil. Desculpa. É difícil não falar isso chorando também, né? E é difícil também eu tô tentando estudar, tentando seguir em frente e ser mais do que um estereótipo, mas sempre volta pra mim esse sentimento e eu não sei como lidar com ele sem colocar, assim como eu faço com as letras, com as músicas, como eu escrevo, colocar pra fora. Como eu não tenho ninguém pra conversar, eu acho que eu preciso fazer isso na internet. Porque geralmente eu tô sozinha. Geralmente não é... Agora, existe uma diferença entre estar sozinha e me sentir sozinha. Às vezes eu me sinto sozinha. Mas eu tenho que entender que, tipo, pessoas como eu, às vezes não têm o benefício de ter uma família acolhedora, ter pais ainda, uma mãe presente, pais presentes em situações conflitivas internas e dificuldades na sociedade. É muito difícil você falar isso abertamente porque parece que no fundo ninguém te entende e parece que você sai como uma maluca. E depois de você fazer isso tantas vezes, você prefere ficar calada do que tentar se explicar, porque você ganha tanta dores, você se dói tanto, você perde tanto. E a pior das coisas é que eu não vou conseguir chegar pra ela, me falar tudo que eu queria falar, quando uma situação
como essa estava acontecendo, de eu ter essa doença mental, eu precisar de alguém para conversar, precisar de um alicerce, ter problemas de confiança, falta de controle, a minha mente no estado totalmente psicótico, e agora eu tenho que lidar com perda, eu tenho que lidar com falta de estrutura. Eu tenho 28 anos e eu não tenho uma estabilidade financeira, eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma faculdade. Praticamente passei 10 anos da minha vida perdido nessa loucura. E na questão de não poder falar com ela de novo e a gente resolver pelo menos, sabe, de uma forma onde a gente poderia seguir. Isso eu vou ter que levar pra vida. Eu vou ter que levar isso pra todo o meu sempre. É difícil, é muito difícil você lidar com o luto, porque parece que ele nunca some. Ele sempre volta, e quanto mais volta, ele volta mais forte. E quando você mais fala, você vai ficando vulnerável. E não tem ninguém que acolha essa vulnerabilidade, porque ela se mistura com muitas outras coisas. E você só fica forte, só se sente forte quando você se baseia, se apoia na raiva. Daí tudo é raiva, tudo é ódio, eu te detesto, não gosto daqui, eu quero sair, entende? Aí você não consegue pensar, sentar e raciocinar, dar um tempo para você raciocinar, pra mente não ficar nessa mudança de, sabe, vulnerabilidade, desespero, estresse, raiva, cansaço. O cérebro não foi feito para isso. E eu penso muito em mim, mas eu penso muito nela. Às vezes quando eu não quero pensar, porque eu não quero chorar, porque eu não gosto de mostrar minhas emoções, eu não gosto de mostrar minhas vulnerabilidades, principalmente para as pessoas ao meu redor. Imagine isso na internet. Mas você acaba tendo que encontrar um lugar, tendo que criar um lugar, porque senão você some. Senão você para de existir e ninguém sabe de você. Você vai ser só mais uma estatística. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar da minha mãe, de mim agora e do meu estado mental. Eu tô realmente tentando prosseguir com tudo e meio que muita coisa ainda está na cabeça e eu tenho que pôr pra fora. Eu queria falar que talvez você que esteja assistindo isso, se você chegou até aqui, você tem um problema com sua mãe, você tem um problema com seu pai, você não consegue encontrar um meio, um viés de eles te entenderem e de você também aceitar algumas condições dele. Saiba que se você for principiante, se você só for uma pessoa que está se descobrindo, principalmente pessoas novas, entenda que seus pais, primeiramente, eles vão tentar te proteger. Primeiro, proteger de você mesmo, de si mesmo, porque você é uma ameaça para você mesmo, primeira, porque você precisa tomar decisões afirmativas, decisões assertivas, e você ainda não tem idade para isso. Por isso eles vão tentar proteger você de si mesmo, depois eles vão tentar proteger você do mundo. E isso vem com muita dor. Às vezes uma surra, às vezes um cinto, às vezes um grito, às vezes uma palavra de ódio, mas saiba que eles estão preocupados com você, entende? E é difícil de tragar, é difícil de lidar com família. Família é um processo. O primeiro ódio que a gente recebe é da família, né? Mas, pelo menos o que eu posso falar da minha experiência, faltou muito de mim. Faltou muito de posicionamento, faltou muito de assertividade, faltou muito de consistência da minha parte. Eu acredito que poderia ter tido diferente se eu tomasse muitas atitudes mais afirmativas antes, com a minha mãe, com a minha família. Eu poderia estar melhor agora. Mas a gente não pode voltar para o passado e viver de arrependimentos. A gente precisa olhar para o futuro e fazer agora no presente.
E eu acho que é isso que eu tô tentando colocar a minha mente para progredir e entender. Às vezes eu não sei muito se o caminho que eu tô seguindo é o certo ou se o que eu estou fazendo vai valer a pena, mas a gente nunca vai saber se a gente não fizer, não. A gente nunca vai saber. É isso. Boa noite, boa tarde. Passa bem.